No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, explicando aí como foi o nosso primeiro ano aqui no Canadá. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel, moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá desde 2022. Nesse mês de agosto completamos 2 anos de Canadá, mas como eu ainda não falei desse assunto, quero bater um papo com vocês para explicar como que foi o nosso primeiro ano aqui no Canadá, tudo que a gente passou, todos os detalhes, tudo certinho, para vocês saberem como que funciona o seu primeiro ano morando fora do Brasil. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu já falei valores, falei os detalhes de quanto que a gente gastou para vir para cá. Mas no vídeo de hoje, como eu falei, eu quero bater esse papo explicando aí como que foi a nossa correria. Basicamente tudo começa quando você recebe a notícia que o seu visto foi aprovado. O meu visto de estudos e o visto de trabalho da Thaís foram aprovados no mesmo dia. A gente recebeu a notícia juntos. E o engraçado é que a partir do momento que o seu visto é aprovado, o que você tem que fazer? Comprar passagem para vir para o Canadá. A gente comprou a passagem para vir no dia 11 de agosto de 2022 e a gente recebeu o visto ali mais ou menos em maio, junho. A partir da data que a gente recebeu o visto, eu particularmente entrei num desânimo tão grande no Brasil, mas tão grande, que estava até difícil acordar, me animar para ir trabalhar. Eu não queria fazer mais nada. Eu só colocava na cabeça, vamos para o Canadá, tá chegando, vou contando os dias e tal. E basicamente a gente veio para o Canadá. Isso não sei se eu já comentei com a Thaís, mas, por exemplo, um medo muito grande que eu tinha quando a gente ainda estava no Brasil era a questão da adaptação dela com o inglês. Por quê? A Thaís, ela tinha o inglês básico e o meu maior medo era o quê? Ela ficar refém aqui e trabalhar só com brasileiros e nunca aprender e melhorar o inglês dela. E graças a Deus não foi nada disso que aconteceu, mas no começo foi uma das minhas maiores preocupações. Não era preocupação de se adaptar com o clima, nem preocupação de se adaptar com o idioma, com o local para morar. A minha maior preocupação era com o inglês da Thaís. E beleza, a gente arrumou as nossas malas, a gente trouxe bastante coisa, como eu já falei, trouxe equipamento meu, a gente trouxe uma caixa com roupa de frio que a gente comprou no Brasil, trouxemos muitas e muitas roupas. Tinha algumas coisas que a Thaís decidiu também trazer do Brasil, porque ela achou que aqui ia ser, assim, de uma qualidade pior, como, por exemplo, toalha de banho, entre outras coisas. E a parte triste no Brasil foi despedida. Despedida minha mãe, a Thaís despediu dos pais do irmão dela, despediu dos avós, e, gente, que tristeza no coração. Mas, por outro lado, a gente estava muito animado, muito, assim, felizes que a gente ia morar em um outro país, que a vida, entre aspas, ia começar do zero nesse novo lugar. A gente foi para o aeroporto, até então só alegria, só esperando o voo chegar, vamos para o Canadá, vamos ver como que vai ser lá. Porém, quando a gente chegou aqui no Canadá, foi um momento assim que me bateu uma tristeza muito grande. O nosso voo chegou aqui por volta das 6h30 da manhã, 6h45, só que o traslado que a gente tinha fechado do aeroporto para o Airbnb ia chegar, por exemplo, umas 2h30 da tarde. E o que aconteceu? A gente ficou no aeroporto ali das 6h30, 6h45 da manhã até umas 2 da tarde sem fazer nada. O aeroporto ele fica um pouco mais afastado e como a gente também estava com muita bagagem, não dava pra gente sair, dar uma volta na cidade e tal. Gente, aí começa a passar um filme na cabeça. Putz, saí do Brasil, tô aqui no Canadá, como que vai ser? E se eu não conseguir trabalho? E se der tudo certo? Mas e se não der certo? E eu precisar voltar pro Brasil? Então, assim, você começa, naquele seu momento ali de espera, a refletir muitas e muitas coisas que, às vezes, quando você estava no Brasil, na sua zona de conforto, você não refletia tanto. Então, o que aconteceu? Para e pensa na loucura que você se mete ao morar fora do país, só que é uma loucura legal, porque você programou tudo. A gente tinha programado o Airbnb, a gente tinha pago primeiro semestre do college, como eu já comentei num outro vídeo. A gente tinha 2 missões ali, que era procurar um trabalho e procurar uma casa para alugar
nesses 15 dias que a gente ficou no Airbnb. E a partir do momento que a gente chegou no Airbnb, foi assim uma experiência muito legal, porque a gente já, vamos andar aqui pelo bairro, vamos ver onde que a gente pode tomar um café, vamos ver onde que a gente pode caminhar aqui para conhecer. E tinha um parque ali próximo ao lugar que a gente ficou, o quarto que a gente tinha reservado, muito legal. E a gente começou a sentir que a energia do lugar aqui é muito bacana, que a qualidade de vida aqui é muito absurda, assim, é muito boa. E eu fiquei muito feliz que a Thaís, ela gostou do lugar, né? A gente tinha assistido muitos e muitos vídeos no YouTube, a gente tinha acompanhado algumas pessoas falando muito bem daqui do Canadá, e a gente estava vivenciando isso na prática. Então, a partir do momento que você idealiza isso como um sonho e de repente você está no local vivendo aquilo que você tinha idealizado, não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação. E aí, nessas 2 primeiras semanas, a gente vai lá no Canada Surf, a gente precisa tirar o nosso SIM, que é o número de seguro social, precisamos abrir conta em banco, precisamos pegar linha de telefone, né, para os celulares, a gente precisou resolver várias e várias coisas aqui, que até pode ser tema para um próximo vídeo. E nesses 15 dias que a gente ficou hospedados lá no quarto, a gente tinha a missão de procurar um emprego e de procurar um lugar para morar. Eu ficava dia e noite caçando emprego, a Thaís também, ela ficou aplicando para algumas vagas no Facebook. E assim, ela conseguiu um emprego primeiro que eu. Foi para uma família aqui, a mulher é brasileira, o marido dela é canadense, e foi o primeiro contato ali que a Thaís teve, assim, com o trabalho aqui. Foi uma experiência assim que, graças a Deus, ela adorou. Ela tem contato com a família até hoje, cuidou de um casal de crianças ali. E foi uma experiência muito legal, foram super receptivos. E eu acho que isso foi muito importante para ela, pela questão de animar ela, tá num lugar novo. Porque se ela tivesse passado alguma dificuldade, se tivesse passado ali algum perrengue, primeiro momento ali de tristeza, ela já ia comentar, vamos voltar pro Brasil. E logo em seguida eu consegui um trabalho, que é onde eu trabalho até hoje, fixo. E o que acontece? A gente começou a tocar nossa vida. A gente parou de gastar em real, começamos a gastar no dólar aqui canadense. E aí a gente alugou o nosso basement, também onde a gente está até hoje aí, 2 anos morando no mesmo lugar, graças a Deus. E aí, após um mês, a nossa chegada, começaram as minhas aulas. Gente, que correria! Eu tinha aula de segunda a domingo na Centennial College. Todo santo dia eu estava indo para o college porque tinha aula. Então foi uma correria, assim, foi um... Como que eu posso dizer assim? A gente fez um malabarismo aqui muito grande para conseguir aí ajustar o meu estudo com as minhas horas de trabalho, com, assim, os meus momentos em família com a Thaís, ela também trabalhando bastante. Então, assim, foi um momento de muita correria. O primeiro ano, eu sempre falo que ele é o mais difícil. Ele é o ano que você tem os piores desafios. Por quê? Você precisa se adaptar ao clima do país, você precisa se adaptar ao idioma, você precisa se adaptar à cultura, você precisa fazer novas amizades para você, assim, não se sentir sozinho aqui no país, que é algo assim que infelizmente causa muita depressão e muita ansiedade em muitas pessoas, não ter amizade e viver sozinho por aqui. E o que acontece? Graças a Deus a gente foi ali dando os nossos passos, cada passo de uma vez, tudo devagarzinho, tudo certinho, e as coisas foram fluindo normalmente. O nosso primeiro ano aqui, graças a Deus, nunca atrasamos uma conta, nunca deixamos de pagar a internet, de pagar as utilities aqui, que é a conta de água, de luz, de gás. Nunca deixamos de pagar o aluguel, e isso eu acho que já foi uma grande conquista para o nosso primeiro ano. A Thaís, ela teve o prazer de fazer as aulas de inglês que ela tanto queria. Ela estudou por um tempo na Ayla, que fez as aulas online, assim como eu fiz também, antes de vir para cá. O inglês dela saltou assim do dia para a noite. Depois dessa família de brasileiros, ela teve a oportunidade de trabalhar com a família da Croácia, de trabalhar com a família do Canadá. Ela está trabalhando agora, graças a Deus, com uma outra família também daqui do Canadá, e ela se vira super bem
com o inglês. Por que eu falo isso, nesse exemplo dela? Porque muitas pessoas falam isso, eu não tenho vontade de morar fora do Brasil porque eu tenho medo. Às vezes a pessoa vai vir falar inglês comigo, eu não vou entender, eu acho muito difícil, eu não consigo. Então a pessoa coloca várias e várias barreiras na frente dela que realmente vai desanimar a pessoa. A pessoa não vai se sentir segura, não vai ter confiança e saber que ela realmente pode aprender inglês, e o inglês não é coisa de outro mundo. E aí, nosso primeiro ano no Canadá, passamos o inverno aqui, teve um dia que a gente pegou menos 25, minha mãe veio passar aqui o Natal e o Ano Novo com a gente, e ela amou a neve. Um momento difícil que a gente passou aqui foi próximo ao Natal. A Thaís, ela tinha saído dessa família croata, e ela estava desesperadamente procurando por uma outra família para trabalhar. Se eu não me engano, ela ficou aí umas 2, 3 semanas sem trabalhar e ela começou a ficar desesperada, porque ela não queria gastar reserva de emergência para pagar as contas de casa, para pagar aluguel, as outras contas, enfim. E até teve um dia, na véspera do Natal, eu fui no LCBO aqui com ela, com a minha mãe, para a gente comprar um champanhe, porque era véspera de Natal. A Thaís estava numa crise de estresse tão forte, que ela desmaiou na estação de metrô, 6 horas da tarde. Gente, foi um Deus nos acuda aqui, foi uma situação muito difícil. Aí até falaram, você não queria levar ela para o hospital, tal. Ela acordou ali depois de um tempo e, graças a Deus, eu acho que esse daí foi o momento mais difícil para ela aqui. Posso até gravar um vídeo com ela depois falando aí dessa experiência do primeiro ano dela. Mas para mim, o momento mais desafiador foi quando eu terminei o college. Porque quando eu terminei o college, eu terminei em abril e eu iria começar o segundo college em setembro de 2023. Então eu fiquei mais ou menos aí 4 meses e meio sem aula. Aí eu falei, caramba, 4 meses e meio sem aula, eu vou tentar arrumar um trabalho full time, vou trabalhar o máximo de horas que eu conseguir, vou até tentar alguma coisa na minha área de cinema, alguma coisa em produção audiovisual e vou levantar uma grana nesses 4 meses e meio. Depois, quando o college começar, eu volto ao emprego que eu estava antes, no restaurante, e vida que segue. Só que o problema foi o seguinte, eu comecei a aplicar para muitas vagas e eu consegui umas 3, 4 entrevistas. Teve uma entrevista que eu fui pessoalmente, a empresa era em Mississauga, aqui do lado, uma cidade aqui ao lado de Toronto. Longe pra caramba, porque eu fui de metrô, eu fui de ônibus, é uma caminhada assim longa. E por fim, não consegui o trabalho. Teve uma outra, a empresa também que me chamou para uma entrevista, eles até perguntaram se eu tinha visto americano, porque precisaria viajar para lá. Falei que sim, eu tenho visto americano e por fim não me contrataram. Então assim, foram alguns momentos aí de desânimo, né? Porque você pensa assim, eu vou aplicar para uma vaga, eu vou trabalhar bastante, só que eu não consegui arrumar trabalho algum. E em paralelo a isso, a gente estava esperando a extensão do nosso visto. E essa extensão do visto atrasou tanto, porque o setor de imigração é que eles entraram em greve no começo de 2023. Então a gente foi pegar o visto ali mais ou menos 5 meses depois que a gente tinha aplicado. Mas atrasou tanto, gente, tanto, e isso começava a doer no peito, assim, e começou a bater um desânimo terrível, porque você fala, nossa, eu preciso do visto, eu dei a entrada na extensão, não quero ficar ilegal aqui, só que não saía de jeito algum. Mas graças a Deus, começou o nosso segundo ano aqui, em agosto, e em setembro eu comecei minhas aulas no segundo college, e na primeira semana de outubro chegou o nosso visto. Então assim, o primeiro ano, ele é o mais desafiador. É o ano que você, literalmente falando, vai ser o ano mais espremido, que você passa por momentos ali que você fala, meu, como que eu vou aguentar isso? Só que você vai melhorar o teu inglês, você vai fazer amizade, você vai conhecer gente nova aqui, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter muitas e muitas oportunidades. E essas oportunidades, elas vão te fortalecendo cada vez mais. Até que chega o ponto que realmente você se sente em casa,
que você sabe lidar com qualquer coisa aqui como se fosse no Brasil. A diferença é que o idioma é diferente, mas você aprende, você evolui, você melhora. E é algo que eu sempre falo, eu recomendo muito que as pessoas tenham esse desafio pelo menos uma vez na vida. Não digo de sair do Brasil e morar fora para o resto da vida, mas morar em um outro país, pelo menos por um ano, vivenciar uma cultura nova, lidar com um idioma novo por esse um ano morando fora, isso enriquece muito a pessoa culturalmente falando. A pessoa literalmente sai da zona de conforto e eu sei que isso é algo que dói muito em muita gente. Realmente não é fácil sair da zona de conforto. A gente passou alguns momentos aqui não tão bacanas, mas assim, graças a Deus, nunca deixamos de atrasar a conta, nunca passamos frio aqui, nunca passamos necessidade, vontade de comer algo e não poder. Então assim, realmente foi um ano difícil. Foi um ano desafiador, mas que nos fortaleceu muito, e o segundo ano foi muito melhor que o primeiro. E respondendo a pergunta, se realmente valeu a pena esse primeiro ano de Canadá, sim, valeu muito a pena. Foi algo muito enriquecedor, foi algo assim gratificante, tanto para mim quanto para a Thaís. A gente melhorou muito como pessoas, a gente melhorou muito aqui em N atitudes. A gente melhorou muito, a gente aprendeu muito, a gente evoluiu muito. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o próximo vídeo para vocês assistirem e até mais. Valeu!